Ok, pessoal, então vou mostrar aqui a primeira coisa, como a gente faz um projeto. E esse passo a passo que eu vou tomar, vocês vão tomar em todos os projetos que vocês vão fazer, né? Então, nesse caso, os projetos dessas aulas do CodeSys, eu estou utilizando o sistema supervisório dele, então você vai repetir sempre essa mesma forma, ok? Então segue o vídeo aqui, ó. Então você vai sempre dar o nome do projeto, ok? Então sempre a gente dá um nome do projeto, clica aqui em Standard Project, ok. CodeSys V3, lógica ladder, você pode escolher aqui outra lógica caso você queira. Clique em ok. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, como é o primeiro projeto. O que eu sugiro para vocês? Sempre que vocês fizerem esse passo a passo em um projeto, salva esse projeto como sendo o projeto padrão e você sempre reabre esse projeto e na hora de salvar você renomeia, né, esse projeto aí para o que você precisar. Ok, então ele vai abrir nessa tela e aí você vai tomar 4 passos simples antes de começar efetivamente a programação. Você vai adicionar aqui sistema de visualization, ativa esse sininho aqui, add. Adiciona aqui também já o sistema de Symbol Configuration, ok? E aí você já pode clicar aqui em PLC PRG, que seria a programação. Mais um passinho que você vai ter que tomar, você vai ter que ativar aqui, né? Você pode procurar na pasta Iton, né? CodeSys Control Win. Ou você pode ir na barra do Windows, colocar Codesys, vai aparecer aqui essa informação. Então você abre aqui, ele vai aparecer essa mensagem para você, você clica OK. E esse item, onde que ele vai aparecer para vocês? Ele vai aparecer aqui embaixo, pessoal, tá? Então quando você clicar aqui, ó, né, você vai conseguir visualizar esse CLP bem aqui, pessoal. Ó. No meu caso, ele apareceu aqui, tá? Então tá aqui a visualização dele. E aí você pode usar, né? Vai usar esse cara aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui com o botão direito. Vai clicar com o botão direito e vai pedir para startar o PLC, ok? É ele que vai ser o seu CLP e vai fazer o download aí da programação. Então esse é o passo a passo inicial. Sempre vai fazer isso aí quando começar o programa. Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui a programação das variáveis analógicas, né? Então essas variáveis elas vão ser utilizadas em muitos dos casos aí para medição de temperatura, pressão, velocidade, etc. E aí como é que a gente faz isso daqui na programação, né? Como é que eu insiro uma variável analógica dentro do meu sistema? Como que eu posso operar essa variável, ok? Basicamente a variável analógica vocês vão utilizar a função, né, a função padrão aí da variável analógica é a função move. Então vamos jogar aqui a função move no sistema. Ela não necessariamente precisa dessa habilitação aqui no ENNO, mas caso você queira você pode colocar. Basicamente o que ela vai pegar aqui? Você vai atribuir a função da entrada analógica, que provavelmente vai ser uma IW, que é uma entrada Word 01 do seu sistema.
ok? E isso, se você estiver trabalhando com um meio físico, você vai pegar essa word e você vai movimentar para uma variável que seja factível com o seu sistema. Então, se você vai utilizar uma memória Word também para receber esses dados, você vai colocar aqui uma percent e W10, por exemplo. MW10 seria uma memória Word, ok? Você poderia também trabalhar com outros tipos de memória, como memórias reais, ok? Então você pode colocar MW10 ou você pode colocar MDW10. Também vai ser uma memória com o dobro de espaço para receber essa variável. Então aqui a gente vai colocar um nome específico para essa variável. Então seria a variável de movimentação. Por que é importante isso, né? Importante que você faça essa movimentação, porque essa variável aqui, que você recebe na entrada física do CLP, ela vem de 0 a 10 volts, ou 4 a 20 mA. E você precisa transformar esse dado analógico que você está recebendo em dado digital. Então é muito importante que você utilize aqui. Para exemplo de simulação, eu vou utilizar essa entrada sendo simulada como a entrada analógica. Input analógica. Ok? E essa input analógica ela vai ter um tamanho também Word. Perfeito? Então a movimentação ela se dá por isso. Após o primeiro passo, que é fazer a movimentação, você pode fazer a transformação desse dado caso você queira utilizar ele em funções matemáticas inteiras, né? Então você poderia fazer a transformação desse dado utilizando um bloco de transformação, que pode ficar em seguida do sistema aqui. Esse bloco de transformação fica aqui nessa abinha de cima, né? Então você pode vir aqui e clicar no botão direito ou ir ali em cima, Insert Box. E aí você vai em conversão, né? Operators conversão. E aí você vai procurar lá uma conversão de Word. Então Word vai estar aqui embaixo na sequência para a variável que você quer, ok? Então só explicando um pouquinho sobre variáveis, né? A variável int é uma variável que vai contar somente números inteiros. A variável double-word vai contar números que podem ter aí uma quantidade de casas decimais, ok? E o número real também. Tá? A double-word ela é mais utilizada para a escala de tempo, escala de contagens. Né? Escalas que vão ter aí números quebrados, dízimas periódicas, etc., são utilizadas na escala de número real, ok? Então você transformaria aí a word, né, para um número real. Então você pode transformar a word para um tempo, caso você queira utilizar essa variável analógica como um preset de tempo. Você pode utilizar a word como uma variável real para fazer cálculos com dízimas, ou você pode transformar a variável word também em variável inteira. E aí nesse momento você só vai poder fazer o cálculo com números inteiros e positivos. Então vamos transformar ela aqui em inteiro. Então vou pegar a movimentação e vou jogar aqui. Vou transformar em movimentação. Vou colocar int inteiro, né? E aí eu posso então utilizar esse valor inteiro para fazer os meus cálculos, ok? Então uma variável analógica ela é muito importante por conta desse requisito de poder permitir aí o usuário fazer cálculos matemáticos.
Aqui alguns cálculos que se apresentam, né, são os básicos. Então eu vou colocar aqui como exemplo uma soma. Também não vou deixar um botão habilita, não há necessidade. E essa soma ela vai somar um número inteiro a um número fixo. Vou colocar aqui 10. E esse número fixo vai se transformar em um número inteiro 2, por exemplo. Ok? E aí também vai ser um resultado inteiro. Caso eu queira transformar então esse resultado inteiro, né, numa variável de saída analógica, ou seja, esse valor ele vai passar a ser então uma referência para uma saída analógica, caso eu queira acionar uma válvula de pressão analógica, né, um registro de água variável ou até mesmo a velocidade de um motor, eu vou fazer o processo inverso do que eu fiz aqui. Né? Então eu vou transformar a variável dependente, né? Vou pegar uma variável inteira agora, então vou pegar aqui no meu sistema inteiro, int. No caso aqui eu estou pegando o int porque eu estou utilizando a movimentação inteira lá em cima. Caso eu esteja transformando em tempo ou alguma outra variável, eu vou fazer a variável em função do que eu usei. Perfeito? Então, variável inteira int to word. Aqui, ó. Também não vou deixar nenhum botão habilitado. Vou pegar o resultado desse valor, transformar agora em Word, né? Deixar aqui como movimentação 2. E a próxima etapa, então, é usar conteúdo Move, onde eu vou pegar a movimentação 2 e eu vou colocar aqui para uma saída analógica. Então, basicamente, aqui seria a utilização de uma entrada e saída analógica. No caso de um CLP físico, como é que ficaria o endereçamento disso? Né? Ficaria P percent QW e o endereço dessa QW, Q01, Q02 e assim vai. Perfeito? Então, nesse caso, né, a nossa variável de saída é uma word2. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Né? Agora eu vou vir aqui na minha visualization. Já deixei preparado dois itens aqui. Né? Então, aqui na toolbox, em controles de medida, tem o potenciômetro e eu tenho aqui as medições. Então, o potenciômetro eu vou usar para simular a minha variável de entrada, certo? Então, vai ser aqui I analógica. Então, vou vir aqui em variável, application e analógica. E aqui na toolbar, eu vou verificar o variável que eu quero olhar aqui, é a movimentação 2, né, que é a movimentação aí da saída. Login com download. Play. Agora sim. Percebam que aqui já está em 10, né? Então, na minha escala, já está começando em 10 porque aqui está em 0. Então, olha a dinâmica do sistema. Né? Vou deixar aqui do lado para vocês verificarem. O meu sistema, quando eu deixo ele em 0, aqui fica 0, ele movimenta para 0, faz a transformação de 0 para 0. Quando eu estou aqui, ó, 0 mais 10, que é a função add, transforma o inteiro em 10, transforma aqui, e finalmente a movimentação 2 tem 10. Né? Então aqui agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou rodar aqui o potenciômetro,
esse potenciômetro ele vai aumentar, né? Então vai chegar aqui numa escala e ele vai se comportar fazendo a mesma dinâmica. Então entra 70, soma mais 10, fica 80. Né? O mesmo aconteceria se eu tivesse aqui, por exemplo, uma multiplicação, uma divisão e etc. Né? Isso vai ser muito importante na hora de fazer uma escala da entrada analógica para a variável que você quer apresentar no sistema. Tá? Então, potenciômetro aí, né, variando aí como se fosse uma variável analógica. Perfeito? Vou fazer uma pequena demonstração de como ficaria isso daqui caso eu quisesse fazer um potenciômetro para controlar o tempo de entrada de um temporizador específico. Bom, galera, vou deixar esse vídeo parado por aqui. Vou fazer uma parte 2 para ele não ficar muito longo. E aí vocês podem acompanhar logo em seguida aqui no canal. Ok? Então vai ser um exercício bem bacana aí. Vamos ver o que vai acontecer lá. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal para receber todos os vídeos que estamos fazendo. Valeu!